Boa tarde, servidores, sejam todos bem-vindos a mais uma formação nossa aqui do Desvendando Ferramentas. Hoje a gente não vai desvendar necessariamente uma ferramenta, mas sim os algoritmos, né? Muitos de vocês vão falar assim, o que é isso, né? Porque é um tema que a gente não trabalha tanto, né, dentro da educação, né, diretamente, mas vocês vão verificar que indiretamente e também diretamente a gente tem aí no nosso dia a dia. Então a gente vai trazer aí para vocês um pouquinho de onde estão esses algoritmos e o que eles influenciam na nossa vida, né? E para isso, eu, Ana Paula, aqui, formadora da IFAP, que você já me conhece toda semana, estou aqui às quartas-feiras, né? Estou aqui hoje com imenso prazer de estar aqui com a Camila e com o Fábio, né? Então eu vou apresentar eles aqui, gente, porque a Camila foi assim, eu estou acho que uns 7 meses, né, Camila, tentando trazer a Camila aqui, gente. Então por isso que eu estou falando assim que para mim está sendo super gratificante ter ela aqui, até porque eu fiz um curso tanto com ela quanto com o Fábio que eu achei assim, olha, fantástico, recomendo para vocês. Então vamos lá. A Camila Schutt, é referência mundial na luta por mulheres na educação, na tecnologia, conquistou o prêmio Woman of Vision 2015, sendo a primeira estudante latina a receber tal honra. Além de influenciadora digital, é empreendedora, CEO e cofundadora da Mastertech, é cientista da computação de coração e mestre em ciências pelo IME-USP. Trabalhou com grandes empresas como Google, Intel, Accenture, Itaú, Leroy Merlin, Renault, TIM e IBM. Foi listada como uma das 30 jovens under 30 pela revista Forbes e participou da St. Gallen Symposiums como uma das 100 pessoas do futuro. Então, vocês viram que, né, apesar de que muita gente que vem aqui, viu, Camila, eles falam assim, não adianta ler isso aqui, né? O Rodrigo Maia, lá da CNN, ele fala assim, não adianta falar meu currículo, o que importa é o que eu vou falar, Exatamente. né? Então, mas sempre é bom a gente apresentar, né, gente? Então, a gente tem aqui também o Fábio Ribeiro. Ele é sócio e CEO da Mastertech, bacharel em contabilidade, tem atuação na área financeira, de operações, de planejamento estratégico e de inteligência de mercado. Experiência destacada em reestruturação de empresas, em idealização e execução de planos estratégicos para negócios e projetos de rápido crescimento. Camila, Fábio, sejam bem-vindos aqui à secretaria. Na verdade, bem-vindos não, porque vocês já fizeram ações aqui à secretaria, sim, mas aqui dentro do Centro de Mídias, nas nossas formações. Sejam bem-vindos e todos de vocês. Eba! Eu acho que essa apresentação não fez jus a você, Fábio Ribeiro, porque você é a pessoa que sabe melhor fazer perguntas. Fábio Ribeiro, esta é a sua missão hoje. A Aninha está representando a turma ali do chat, então, por gentileza, mandem perguntas, questionamentos, tudo que vocês quiserem. E Fábio Ribeiro, além de ser meu melhor amigo, sócio, ótimo profissional, é a pessoa que melhor sabe fazer perguntas. Eu não sei se isso é bom, porque estarei eu tendo que respondê-las. Mas essa é a sua missão hoje, tá, Fábio Ribeiro? Eu pensei que eu fosse responder. Posso completar minha biografia, que eu sou um dos 8 bilhões de seres humanos under 200 anos de idade. Então, tamo junto, pessoal, na mesma classificação algorítmica. É isso, meu povo. Vamos lá, queria apresentar rapidinho o que a gente faz no nosso dia a dia. Então, Mastertech e Somas são nossos filhotes, né, Fábio Ribeiro? Exato. Então, a Mastertech já existe, vai fazer 7 anos agora. É uma escola de tecnologia, de pensamento digital, de pensamento ágil humano. A gente costuma dizer que a gente cuida da parte da transformação digital, desse mundo digital, que a turma talvez deixe passar, que são as pessoas. Então, a gente trabalha aquisição de habilidades, então por isso que a gente, por exemplo, fez uma formação com professores. Enfim, a gente cuida da parte humana e do aprendizado. Então, para a gente é um prazer enorme estar aqui com vocês. E na Somas, a gente tem o nosso braço sem fins lucrativos, onde a gente estuda, né, o impacto da educação de tecnologia, como é que isso pode mudar o mundo literalmente. Alguma coisa complementar sobre Mastertech Somas? Eu acho que é isso, né? E a gente está em evolução, enfim, a gente vai falar de algoritmo. E algoritmo, acima de tudo, é uma função de eficiência, né? A gente, quando fala de algoritmo, a gente poderia recorrer a vários expedientes para explicar o que significa. A gente poderia explicar algoritmo fazendo paralelos com a antropologia, desde que éramos caçadores-coletores, e aí em algum momento a gente precisou crescer o bando, viramos nômades, veio a agricultura, que talvez seja o maior algoritmo da história da humanidade. Sim, a agricultura é um algoritmo, o padrão de produção em larga escala para alimentar
a humanidade e por aí vai. A gente poderia explicar o algoritmo como uma função social, uma função econômica. O que de fato a gente pretende fazer hoje é desmistificar um pouco a explicação, que ela vem tecida em várias complexidades, aproximar um pouco da dialética e da didática de sala de aula e dar para vocês percepções de que algoritmos, eles são basicamente nascidos de interações humanas, informações que a gente gera e que são processadas para gerar esses padrões de eficiência, Cá. É isso, Fábio Ribeiro. Eu estou aqui com o nosso título, Desvendando Algoritmos do Cotidiano. Exato. Né, turma? Fábio Ribeiro já disse que algoritmo, certo? É agricultura, está em qualquer lugar. Tentando dar uma definição um pouco mais técnica, algoritmo é instrução. Tudo bem? Uma instrução. Eu tô me achando com essa lousa digital. A nossa proposta, deixa eu falar uma coisa. Cuidado para não colocar com 2 S aqui, porque senão a gente vai ser excomungado aqui ao vivo. Deixa eu contar uma coisa. A nossa proposta era dar uma aula sobre algoritmo sem usar nada digital, né, Fábio Ribeiro? Porque Exato. a gente é assim, a gente é do desafio. Mas a lousa digital e eu tô me achando com essa lousa. Algoritmo, então, vamos voltar aqui. Algoritmo é uma instrução finita e precisa. O que isso quer dizer? Agricultura tem começo, meio e fim. Antropologia tem começo, meio e fim. O algoritmo de sugestão de amigos que você tem no seu Instagram tem começo, meio e fim. Então tem que ser finito e ele tem que ser preciso. Então essa instrução tem que ser precisa. Tá bom? Porque o computador, ele não consegue abstrair, Fábio Ribeiro. Ele não consegue dar um jeitinho. Então, se ele não entendeu a instrução, o que ele faz? Bug, certo? Então, algoritmos são conjuntos de instruções finitas e precisas. A gente vai explicar um pouco dessas instruções que estão por aí no cotidiano de vocês. E aí, Fábio Ribeiro, eu queria saber, quando eu falo cotidiano, isso te inspira a tentar me explicar por que então que pessoas criam algoritmos? Exato. Quando a gente fala de cotidiano, racionalmente falando, né, o que a gente busca é entender quais são as atividades rotineiras de qualquer ser humano, ou seja, rotina. São as coisas que a gente repete em determinados padrões diariamente. São coisas que, por serem muito frequentes, a gente busca desenvolver atalhos, a gente busca desenvolver fórmulas para que elas sejam feitas de um jeito mais rápido e que tomem menos tempo da nossa vida. Então, os algoritmos, eles de certa forma são a coisa que de mais, que mais consegue fazer esse ajuste entre tempo e utilidade. E é o que a gente vai fazer, a gente vai desmembrar para vocês aqui quais são as principais atribuições de seres humanos no cotidiano e de como elas estão representadas por algoritmos sociais, algoritmos digitais. Ixi, Fábio! Exato. Você falou Esse banco que aqui é um algoritmo, sabia? Ah. Na verdade, você tem que capturar informações de toda a população. Obviamente, essas informações estão distribuídas nos bancos de, natalidade ou bancos onde a gente distribui esses dados, bancos médicos. Isso, em algum momento, vai ser interpretado por uma empresa que quer fazer banco para achar um padrão de estatura média. E, tecnicamente, faz esse banco aqui. Esse banco é um algoritmo médio da população brasileira. Exato. Tecnicamente falando, no mundo digital, a gente tem bancos de todas as alturas e tamanhos. Por quê? Porque a gente tem mais informações no nível individual, como a gente nunca teve, ou seja, cada um de vocês, metaforicamente falando, tem o seu banquinho regulado à sua altura. Resta saber se você deu os dados corretos para que esse banco fosse concebido. É isso, então vamos voltar aqui. Cotidiano tem a ver com rotina, com atalho, tem a ver com uma palavra que eu gosto, Fábio Ribeiro, que é necessidade. Exato. Quais são, se você tivesse que me ajudar aqui, Fábio, Agora que você falou dos 2 S, eu tô com medo, porque eu sou de exata, sabe? Vai que eu faço uma necessidade, vai que eu faço, um probleminha. Necessidade. Por onde que você começaria essa busca por necessidades humanas? Qual seria a sua sugestão aqui pra gente? A minha sugestão é que a gente busque os parâmetros científicos que regulam qualquer tipo de padronização. Necessidades humanas foram muito bem estudadas e diagramadas numa figura que ficou histórica, chamada pirâmide de Maslow. Quem falou que não ia ter humanas na aula? Exato. Pirâmide de Maslow, Fábio Ribeiro. Que conta pra gente, acho que vários de vocês já devem ter ouvido falar na pirâmide de Maslow, mas ela deixa claro qual é essa hierarquia de necessidades humanas. Então essa parte a gente vai pegar de barato já. Vamos importar de Abraham
Maslow, Fábio Ribeiro. Exato. Você lembra? São 5 partes. Me ajuda aqui. Eu lembro, claro, está escrito aqui. Eu lembro. Realização. Obviamente, lembrar é um recurso que a gente completa com outros. Enfim, primeiro, o mais básico, e como uma pirâmide, né? A pirâmide é uma figura matemática de representação onde pressupõe-se que a base seja o mais expressivo nas nossas necessidades. Mais necessário de todos. Ou seja, o que é mais necessário para a gente na base são as coisas primitivas, digamos assim, certo? Fisiológicas. Exato. Lógicas. São as necessidades mais naturais, orgânicas, biológicas do corpo, ou seja, aquilo que faz com que a gente se movimente e mantenha esse corpo. Enfim, como diria Walter Franco, é tudo uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo, ou seja, necessidades fisiológicas. Fisiológicas. Fábio Ribeiro, hoje você é o maior especialista. Que ferramentas te ajudam no cotidiano a, por exemplo, não sentir fome? Ah, dormir melhor. Você tem nomes aí que vem na sua cabeça? Bom, eu tenho meus termostatos internos, que não viraram ainda aplicativos, mas efetivamente a gente pode cadastrar tudo isso em alguns aplicativos desses convencionais que dizem respeito ao bem-estar e à saúde humana. De sono, sei lá, para que efetivamente a gente tenha ali alguns retornos, se eu estou dormindo bem, se meu peso e altura de alguma forma é o mais adequado para a minha nutrição, saúde. E assim sucessivamente. Tem uma série de aplicações de nutrição e de bem-estar, por exemplo. Nutrição e bem-estar, boa. E iFood é de necessidade fisiológica para a gente comer? iFood, Rappi, para a gente poder comer? É, né? Digamos que ela é uma sofisticação disso para, obviamente, quem pode adquirir, pode pagar, mas no final das contas, ela dá conta das conveniências do dia a dia, do cotidiano. Se a gente tem um tempo apertado e a gente precisa comer, dado que eu não posso me deslocar, eu preciso que alguém me traga isso, e esses aplicativos fazem a ponte entre quem produz e quem vende e quem está com fome, digamos assim. Então, vou pôr aqui, ó. Então, fisiológico, às vezes, mandem aí para ver se tem algum aí que te ajuda, pensando em necessidades fisiológicas. Sono, fome, abrigo. Que ferramentas hoje fazem parte do seu cotidiano para te ajudar, tá? Já a Aninha vai ajudar a gente a ver se apareceu alguma coisa aqui. Qual que é o segundo, Fábio Ribeiro? Segurança. Exato. Aplicativos de segurança. Tem algum? A gente tem uma série de elementos que compõem uma cena de segurança, desde aquelas que são típicas do mundo físico às do mundo digital. Tipo senha, cadeado, cofre. Senha, cadeado, enfim, ou a gente tem mapas com localização de pontos mais ou menos perigosos, e isso vira uma clusterização ali, uma simbologia de lugares onde eu posso circular livremente, outros com menos liberdade. Enfim, a gente consegue, por conta de dados distribuídos, de violência, de trânsito ou qualquer outra coisa que denote uma ameaça, dedicar um tempo para analisar se o ambiente é seguro ou não. E, obviamente, existem aplicações que dão conta dessa estratificação, digamos assim. Autenticação e colaboração. Também, isso no sentido de me proteger. Né? Por exemplo, eu tô andando numa rua e eu fui assaltada. Eu poderia ter uma ferramenta, hoje já até existe, não tem nenhuma muito famosa. Exato. Mas avisar que ali, por exemplo, tá tendo muito assalto, tá perigoso ficar lá. Essa é a segurança minha enquanto indivíduo social. Boa. E tem, obviamente, aquelas onde eu estou protegendo o meu patrimônio, né? O patrimônio que ele é expresso em dinheiro, ou em informações, ou, enfim, confidências. Eu tenho senhas para as minhas contas, para os meus e-mails e assim sucessivamente. Autenticação, muito bom. Exato. Senha, tem uma que está na moda agora, Fábio, já a gente vai falar. Que além da autenticação de senha, a turma está usando o rosto. Exato. Para quem já foi no aeroporto, está usando o rosto. Para quem usa celular, tem alguns que já usam a cara. Exato. Tem outros que usam o dedo. Não sei se alguém tem esses que usam o dedo. Tem vários que é autenticação biológica. A autenticação facial tende a se massificar à medida que os sistemas de vigilância se sofisticam ao ponto de poder esquadrinhar toda a sociedade. A China faz muito uso massivo de dados de vigilância para, em algum momento, poder efetivamente saber onde você está, basicamente pelo reconhecimento da sua face. Show. Social, Fábio Ribeiro, família e amigos. Qual que é o mais óbvio? Tinder? Tô zoando. Esse é um programa livre de, enfim, como se disse, publicidades e tal. Mas temos efetivamente um dos aplicativos para a câmera 1, certo? Isso. O mais famoso foi aquele que mudou de nome recentemente e que se chama hoje, o grupo se chama Meta. E que ele condensa ali, embaixo do seu guarda-chuva, uma série de aplicações que se dedicam a
estreitar laços sociais, por assim dizer. Vou me abster de pôr uma ferramenta ou outra. Pode ser? Posso pôr redes sociais? Aí já Sim, entra Twitter, pode. Instagram, tá bom? Pode ser redes sociais. Pode sim. Depois do social, na pirâmide de Maslow, Fábio, estamos falando de fisiologia, segurança social. Aí tem um que é estima. Exato, que é uma derivação das redes sociais, ou seja, eu participo das redes sociais, mas o tanto quanto eu participo vale a pena o tanto que eu sou estimado também. A gente gosta de afagos digitais, as pessoas precisam curtir as coisas que eu faço, compartilhar ou algo do tipo. Então, as redes sociais têm a sua derivação de estima, digamos assim. Show! E o último é mais ainda, que é autorrealização, né? Realização. Exato. Para isso não existe aplicação, pessoal. Existe o bom senso, mas enfim, o bom senso ainda não tem. Posso sugerir uma do grupo aí que você falou, pra gente falar? Pode Você sugerir. ouviu falar no Meta? Por que chama Meta? Você ouviu essa explicação do Mark Zuckerberg, Fábio Ribeiro? Eu ouvi, mas prefiro que você explique. Por que chama Meta? Por quê, pessoal? Porque o grande produto que vem por aí do antigo Facebook é o metaverso, que é uma tentativa, né? É uma abstração de universo unidimensional. Metaverso é quando a gente tenta recriar tudo que a gente tem no mundo físico no digital. Então vai para a turma, já a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Já a turma, por exemplo, que usou Second Life, que jogou The Sims, não sei se tem algum jogador aqui online, jogou The Sims, Second Life. O metaverso é mais ou menos isso. Eu colocaria aqui talvez como suprassumo dos algoritmos que farão parte do nosso cotidiano metaverso. A gente não está aqui para concordar efetivamente, mas sim, é uma aplicação de realização pessoal à medida que as pessoas querem estar presentes umas com as outras, mesmo que isso não seja possível fisicamente. Então, é como se eu desdobrasse a minha persona física numa persona digital e a partir desse ponto eu posso habitar mundos onde não existem fronteiras. Em tese, a realização pessoal vem da possibilidade de eu romper essas fronteiras, estar perto de entes queridos ou ser mais produtivo, algo do tipo. É óbvio que entre uma coisa e outra, entre você usar por um princípio positivo e por um princípio não tão positivo assim, as coisas efetivamente podem ir para esse lado, né? Mas pode ser visto como uma realização pessoal. Gostei, Fábio Ribeiro. Temos necessidades fisiológicas, uma série de ferramentas. Exato. Segurança, uma série. Social, uma série. Estima, é quase que um reforço, né? Positivo. E o metaverso. Onde que estaria? Vamos fazer um outro tipo de exercício agora. E o Google? Estaria onde aqui, você acha? Bom, o Google é como Sua se sugestão. fosse, digamos, num paralelo, é como se fosse o nosso corpo, né? O esqueleto humano, a plataforma onde todos esses tipos de sensações são armazenadas. O Google, de certa forma, ele está no que a gente diria, cruzando todas essas dimensões, pois eles apoiam que as pessoas, enfim, empresas, criem aplicações e algoritmos para cada uma dessas dimensões. É assim que eu vejo o Google hoje. Porque é cognitivo. Espertinho, né, Fábio Ribeiro? Porque isso são necessidades humanas. Conhecimento, e que bom que a gente está aqui, né, Fábio Ribeiro? Conhecimento, aprendizado é uma necessidade cross, né? Conforme a gente cada vez mais tem uma necessidade fisiológica aí, né, da gente se sentir útil socialmente, e todas essas etapas das necessidades humanas perspassam, né? Ter que se conhecer, ter que conhecer o mundo. Por isso o Google, eu também concordo, Fá. Ele está em várias delas, né? Além disso, ele é tão genérico, que a gente pode dar o uso que a gente quiser, né? É uma ferramenta bastante parte do nosso cotidiano. Exato. Gostei. E, obviamente, a distribuição das ferramentas tem a ver um pouco com a distribuição das necessidades. Então, esse paralelo que a gente faz entre ciência, tecnologia, biologia, filosofia, ele é pertinente porque tudo vem da mesma árvore, da mesma raiz de conhecimento. Então, todas as criações derivam da mesma razão de buscar eficiência para fazer mais em menos tempo, onde, obviamente, o mundo, com a quantidade de habitantes que tem, essa dinâmica ela não tem fim. Perfeito, Fábio Ribeiro. Aninha, temos perguntas, temos comentários da turma, a turma está entendendo? O que você acha? Não, por enquanto não. A Kelly, a professora Kelly, ela tinha colocado lá como exemplo o despertador. Super, Exato.
Super. Despertador está talvez entre o fisiológico e o segurança, né? Exatamente, foi nesse momento. Ter a segurança de que você vai conseguir acordar, não depender, né? Que você vai cumprir as suas obrigações. Mas a fisiológica é dormir. Exato. E professora Muito Kelly, bom. o sol também pode ser um grande despertador. Eu desperto com o sol. Efetivamente não tenho cortinas, então o sol é meu despertador. Essa é a minha parte, enfim, digamos, natural aqui da palestra. Boa, é isso. O despertador é um artifício, que ela está certíssima, é um artifício tecnológico, tá? Do ponto de vista de algoritmo, bem fácil, bem tranquilo, seta um horário, a hora que o relógio chegar naquele horário, toca um sino, ponto. Tá? A gente vai falar de uns algoritmos mais complexos. Vamos lá, Fábio Ribeiro, não dá tempo da gente falar de todos os algoritmos do planeta. Adoraria a gente poder ficar aqui 2022 inteiro falando sobre cada um deles. Então, eu acho que a gente vai ter que fazer algumas escolhas aqui, aí eu queria até opiniões do chat, se tivermos. Eu queria muito explicar para vocês como é que o Google funciona. Que outro que te interessa aqui, Fá? Bom, eu queria entender como é que funciona o aplicativo que nos leva de um lugar ao outro e que a gente usa, né, sob o nome maior de GPS, por exemplo. GPS. Vou colocar aqui como iFood, entre aspas, e aí a gente faz a abstração que como é que a minha comida chega em mim, pode Aliás, ser? o iFood podia mandar comida para todo mundo que está aqui no auditório, dada a quantidade de propagandas que a gente está fazendo. Ou seja, estamos em 200 mil professores, a gente pode compartilhar nossa base, o iFood manda comida para todo mundo. Rota, né, Fábio Ribeiro? Exato. Eu gostei da sua abstração, foi melhor aqui. Em vez da gente falar iFood, a gente falar rota. Exato. Posso fazer só um paralelo rápido? Vai. Enfim, estamos em 2021, no final do ano. Teve uma reportagem do El País da Espanha de hoje que fala sobre a falácia da onipotência do algoritmo. Fizeram uma pesquisa na Universidade de Amsterdã com 2.100 pessoas e, basicamente, esse número é bastante assustador. Metade das pessoas, praticamente, 46%, foram perguntadas sobre 5 características dos algoritmos. Uma, que eles são independentes, que eles resolvem qualquer tipo de problema, que eles replicam a inteligência humana, que eles são livres de vieses, e o quinto eu deixei de lembrar, porque obviamente eu não sou algoritmo, mas são 5. As pessoas acreditam que eles podem resolver quaisquer problemas do mundo. Quem nunca chegou num lugar, Fábio Ribeiro, e alguém virou e falou assim, o sistema não permite? Exato. Quem As pessoas acreditam piamente piamente que os algoritmos são independentes, não têm vieses, resolvem qualquer tipo de problema, e assim sucessivamente. O artigo chama atenção para o desconhecimento, né, coletivo. Isso está mais vinculado a pessoas mais velhas ou de baixa instrução, que efetivamente não navegam bem pela economia digital e têm ainda pouco conhecimento do que é um algoritmo. Ele é tido como se fosse uma entidade divina, digamos assim. Vou dar um outro exemplo, fazer uma outra propaganda. Claro. É tipo, quando você senta no carro, você sabe chegar na sua casa, mas você faz o quê? Liga a rota. Eu já perdi quantas vezes eu peguei no Ana Rosa, o metrô, e fui para Brigadeiro. É um caminho de 4, 5 estações. Eu sempre dou uma garantida para ver se eu não errei, se é o lado da Vila Madalena ou não. Eu sempre dou um Google para ver se eu tô certa. Ou seja, eu acredito piamente que os algoritmos estão mais certos do que eu. Eu confio mais num negócio externo do que na minha cabeça, Fábio. Eu sou, mesmo estudando, sendo programadora, tendo estudado para isso, a gente ainda deposita, né, muita confiança nesses algoritmos, sem dúvida, Fábio. E a questão não é de não confiar, né? A questão é sim, a gente pode depositar confiança e a gente deve depositar confiança, né? A gente começou essa exposição dizendo que o algoritmo é uma função social, uma função econômica, é uma função de eficiência. Só que como toda função em busca da eficiência, ele não é perfeito. E ele se abastece basicamente com dados da realidade. Se a realidade ela é imperfeita ou se os dados que obviamente foram capturados na realidade, não são os melhores dados, o algoritmo vai reproduzir isso em grande escala. Então, a perspectiva que a gente gostaria de deixar para vocês muito claramente é que sim, ele é um otimizador, mas ele é um otimizador baseado num comportamento humano de entrada de dados. Arrasou, Fábio Ribeiro. Vamos escolher mais 3, vai? Ó, eu queria falar de redes sociais também, Fábio Ribeiro. Vamos entender por que você aparece mais no meu feed do que a outra pessoa? Porque eu paguei. Porque eu pago, enfim. Não antecipa as coisas, mas por que você aparece primeiro? Quero saber, vamos explicar por que redes sociais. Deve ter algum Não é para explicar ainda. Não é para explicar? É para escolher primeiro. Redes sociais, mais um.
Para escolher? Metaverso ou autenticação? Você Vamos quer? escolher um algoritmo de, enfim, esportes, prática esportiva, não? Defina melhor. Tem que escolher uns que tá aqui. Não sei se entendeu a brincadeira. Eu não quero, Tem eu que quero ser um escolher que redes tá aqui. sociais. Já escolhi. Autenticação e colaboração. Ótimo, muito bom, Fábio Ribeiro. Você vê que eu tenho que escolher aquilo que o algoritmo quer. O algoritmo é assim, pessoal. Se você vai errando, ele vai falando, não, você quer isso daqui. E aí, efetivamente, você tem que escolher aquilo que ele quer. Ele não respeita a entrada do usuário. Não, ó, dos que estavam aqui, né, Fábio Ribeiro? Boa. Então vamos falar um pouco de Google, redes sociais, autenticação e rotas. Gostei mais, vou parar de chamar de iFood, tá? Exato. Vou chamar de rotas para não dar, né, merchan de graça para ninguém. É isso, gente. Vamos começar por qual? Temos algum preferido da audiência aí? Na verdade, a professora Maria Aparecida tinha colocado para o Fábio que ela também quer iFood. Aê, professora, vamos fazer um lobby, bota uma hashtag e vamos derrubar o site deles. Pois é. Meu Deus! O professor Carlos colocou assim: eu poderia dizer que há uma espécie de algoritmo no cérebro humano que o faz falar mentalmente um texto que está escrevendo, mesmo que haja descompasso entre o que se escreve e o que se pronuncia mentalmente. Professor, o senhor falou uma coisa, eu estou viajando na sua fala, mas sim, tecnicamente falando, a nossa cabeça tem uma capacidade de elucubração, de raciocínio, que é exposta através da escrita. Obviamente que a recorrência do hábito de pensar e de escrever faz com que a gente organize esses pensamentos e, por consequente, a escrita de um jeito mais eficiente. Faz todo sentido. A máquina, ela aprende com o meio, com o contexto, e ela reproduz um padrão de saída eficiente. A escrita é isso, né? Quanto mais você lê, isso é muito importante, né? A gente está, obviamente, no ambiente educacional e muito se diz sobre lógica, sobre matemática, sobre raciocínio e pensamento crítico. E boa parte do pensamento crítico advém da capacidade de eu aprender a ler e aprender a estruturar o meu pensamento em função do que eu observo na leitura. Então, quanto mais a gente lê, melhor a nossa inconsciência ou o nosso consciente processa informações. Boa. E só uma vírgula aqui, né? Porque todos os algoritmos que hoje a gente implementou no mundo digital nasceram de inspirações humanas, grande parte deles. A gente tem um algoritmo, por exemplo, vou contar para vocês, que é uma estratégia, né, para escrever algoritmo chamado backtrack, que nada mais é do que a necessidade humana de colocar uma palavra no papel, e a hora que você lê fora do seu cérebro, não tá tão bom quanto estava enquanto estava só no seu imaginário. Aí você lê e fala, não gostei, o que você faz? Risca e volta de onde estava bom. E aí tenta outra alternativa. Os computadores hoje implementam esse tipo de estratégia de resolução por inspiração nos humanos. Então, eu só queria fazer essa consideração, professor, que tudo nasce no humano. Todas essas estratégias, né, que a gente tem de ouvir praticamente uma voz falando antes da gente escrever, né, essa tentativa de organização e depois a gente transparece em papel. Tudo nasceu do humano, da inspiração no humano. E aí a gente transpôs para o digital, tá bom? Então, sim, pode chamar de algoritmo, mas a ordem dos fatores, neste caso, altera o significado, porque começou tudo no humano. Tudo no humano. É claro que aqui a gente não faz juízo de valor entre bom e ruim, né? Mas esse mecanismo de completar texto, no limite, ele vai reduzir a nossa capacidade de vocabulário, porque ele vai nos sugerir as palavras mais utilizadas pela média. Isso pode ser ruim? Não necessariamente. Você pode ficar eficiente para a comunicação naquele grupo. Agora, se você busca efetivamente uma compreensão mais dinâmica, mais completa, mais etimológica da língua, a sugestão de completar um texto pode te levar para um caminho de pobreza intelectual. E a gente tem que separar efetivamente onde a gente usa a robustez do algoritmo e onde a gente reconhece que ele pode estar colocando a gente numa situação de, privação de intelecto, digamos assim. Muito importante a sua pergunta, professor. Boa. Vamos falar de algoritmos de rota, então? Vamos. Se eu me empolgar, você me ajuda a trazer para a realidade? Se eu usar umas palavras que eu não posso? É minha vida, pessoal. Eu faço isso há pelo menos 4 anos, tentando trazer Camila para a vida depois de empolgação. Tipo, linda. Exato. Por aí não. Bom, rotas. Vamos imaginar comigo. Na computação, pessoal, o problema das rotas tem um nome bonito, chamado caixeiro viajante. Sabia, Fábio? Quando você vai lá estudar a teoria, a turma, desde muito antes de existir computador, tentava criar soluções matemáticas para um problema que no mundo, né, das exatas a gente chama de problema do caixeiro viajante, que é o quê?
Como é que um caixeiro viajante anda do ponto A ao ponto B se cansando menos? Porque, porra, ele tá com uma caixa, né, meu? É cansativo. Então, a ideia é como é que eu acho o caminho mais curto entre o ponto A e o ponto B. Tá bom? Exato. A gente tá, ó, há 1000 anos, desde que tinha carroça, nem tinha computador tentando resolver esse problema. O primeiro ser humano que falou que tentou esboçar alguma solução digital, foi esse amigão, lê o nome dele, fala Dijkstra. Aliás, ele devia ter um problema de chegar da primeira letra na última do nome dele, por isso que ele tentou, ele deve ser propenso a desafios de chegar de um ponto ao outro. Edinster é um dos caras mais famosos assim, do mundo da computação. Edinster Dijkstra, a gente estuda muito esse cara. Ele fez o algoritmo que, como ele era, né? Todo mundo fez isso na matemática, deu o nome dele. Então, até hoje, a gente usa o algoritmo do Dijkstra para fazer rotas. A gente conseguiu otimizar muita coisa, né? Porque hoje eu já tenho tudo digitalizado, mas a gente usa a mesma estratégia dele. E como é que ele resolve isso, pessoal? Ele transforma mapas em grafos. O que é um grafo, Fábio Ribeiro? São nós. É uma demonstração matemática de nós unidos por arestas. Tudo bem? Quantas eu quiser. Tudo bem? Isso na matemática a gente chama de grafo. Tudo bem? Eu tenho nós que representam, no nosso caso, restaurantes e estabelecimentos. E eu tenho arestas, que no nosso caso do mundo real, são as ruas. São as minhas alternativas para chegar. E aí, um monte de coisa. Quem tiver curiosidade depois, dá uma pesquisada. Tem um monte de tipo de grafo, porque a gente foi tornando a sociedade complexa e a gente teve que inventar tipos de grafo, tá? Então, vamos supor que eu tenho aqui o grafo, o estabelecimento A, o B, o C e o D. No caso da vida real, a gente tem distâncias, né, que são escaladas. Então, Perdizes para Paulista dá uns 6 quilômetros? Quanto dá? 6 quilômetros? 6.325. 6.300, você acaba de inventar isso, né? 6. Depende do grafo que você pega, pessoal. Então, ó, eu quero sair de Perdizes e ir para Paulista. Ou seja, essa minha aresta aqui tem peso 6. Ou seja, tem 6 quilômetros dividindo. Então, este meu gráfico, na analogia com o algoritmo do Dijkstra, teria 6. E aí, assim sucessivamente. Então, eu pego um mapa e eu consigo transformar tudo em grafo. Vamos supor que aqui tem 3, aqui tem um 2, aqui tem um 7, aqui tem um 8. Tá? Isso aqui são distâncias. Tá faltando mais uma informação nesse grafo para ele ser um grafo do Dijkstra, Fábio. Qual você acha que é? Não sei. Eu posso andar de rua em qualquer sentido? Ou as ruas têm... Elas mudam, né? De acordo Elas com o crescimento populacional, as rotas elas se modificam porque, obviamente, o algoritmo sugere que existe uma rota mais eficiente. O sentido... Não. Mas no algoritmo, tem mais uma característica das ruas que precisa estar aqui, que é a direção. Ou seja, eu só... usando essa rua aqui, eu só consigo ir de A para B, eu não consigo ir de B para A. Sim. Porque a mão não deixa, senão as pessoas se matam. Então, para ser um grafo do Dijkstra, eu preciso ter direção nesses grafos. Camila, muito técnico isso. Vocês vão entender rapidinho. O que o algoritmo faz, então, do Dijkstra? Ele vai permitir que em cada um desses nós, pessoal, eu tenha qual é a carga mínima, ou seja, quantos quilômetros eu tenho que percorrer para chegar de uma raiz até ele. Calma, vou dar um exemplo. Vamos supor que eu pedi meu iFood lá da minha casa, Fábio. Certo? Então, eu tenho que sair, a parada tem que voltar para o ponto A, você concorda comigo? Porque eu pedi a comida, ela tem que chegar até mim. Então, ela tem que chegar no A. Como é que eu poderia fazer isso se o restaurante está no C? Vou ter que calcular, segundo o Dijkstra, o peso mínimo pra gente ir pra A. Só que ele sacou um negócio que hoje parece meio óbvio, mas na época não era, que é, não adianta eu sempre ir pelo menor caminho. Vou dar um exemplo aqui. Fábio, do A eu posso ir para quais lugares? Pro B e pro D, certo? Certo. Se eu sempre optar pelo mínimo, pode ser que eu chegue no B e já não seja mais o mínimo. Então eu tenho que usar uma estratégia de backtrack. O que é isso?
Do A para o B, eu gasto 6. Do A para o D, eu gasto 7. Ainda assim, eu vou ter que calcular todas as ramificações do B e todas as ramificações do D. Certo? Então, eu vou ter que usar essa estratégia. Vou para o B. Então, aqui vai me custar 6. Para chegar no C, eu preciso de mais 3. Então, se eu seguir pelo caminho A, B, C, eu gasto 9. Se eu for para D, ainda que ele não seja o menor, eu tenho que calcular, porque aqui eu tenho 7. Neste caso, eu não tenho como sair do D. Então, eu paro aqui, meu algoritmo para aqui no 7. Tudo bem? Então, por que eu estou falando isso? Para vocês pensarem que o computador, ele não consegue fazer abstrações e cálculos como a gente faz. E pensar assim, eu vou pegar aqui porque tem menos trânsito, eu vou pegar. Ele tem que calcular todos os caminhos possíveis, usando estratégia de backtrack, ou seja, volta atrás e calcula todas as distâncias antes dele dar um veredito. Tudo bem? Então, o algoritmo de rotas, até hoje, quando você digita lá navegar no Google, ele calcula, Fábio Ribeiro, todos os caminhos possíveis. Óbvio que hoje a gente salva muita coisa, né? Ele não tem que recalcular tudo do zero. Mas ele nunca calcula só uma rota. Porque isso é errado do ponto de vista matemático, né? Olhando o Dijkstra provou isso. Que para ter o caminho mínimo, eu preciso calcular todos. Eu não tenho grandes otimizações a não ser calcular todos os caminhos possíveis. O que ganha mais complexidade à medida que as ruas elas não estão vazias, né? Então, os caminhos, obviamente, são povoados por automóveis e por pessoas. Efetivamente, você tem a distância de um ponto e outro livre de qualquer tipo de obstáculo. À medida que existem obstáculos, essa conta fica mais sofisticada. E esses obstáculos, eles são intervenções e interações humanas. Eu tenho um carro, esse carro tem um dispositivo, esse dispositivo se conecta com outro dispositivo e gera uma informação. O acúmulo das informações de todos os dispositivos digitais permitem a gente saber, além da distância, a quantidade de tráfego em cada via. Por isso que os algoritmos, além de fazerem os cálculos tradicionais de rotas, consideram as intervenções, ou seja, entradas de dados geradas por ações humanas e capturadas pelos seus dispositivos. Além, né, porque o Dijkstra, quando criou a parada, ele só pôs distância. Hoje em dia, esse número virou uma ponderação de várias coisas. Por exemplo, número de carros que estão passando por ali. Segurança. Lembra que na época, no início do Waze, a gente tinha medo de passar numas ruas nada a ver? Porque na época não se ponderava outras variáveis a não ser distância e tráfego naquela área. E aí, vai dar ruim, certo? Então, hoje em dia, a gente já consegue ponderar outras tantas variáveis para conseguir fazer um cálculo de distâncias mínimas. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é: até hoje a gente usa uma estratégia de 1959, que foi escrita e testada em papel. Ou seja, a gente tem que valorizar o trabalho dos matemáticos no contexto de criação de algoritmos. Fábio Ribeiro, pergunta sobre o Dijkstra. Você já tinha ouvido falar em grafo, Fábio? Eu particularmente já... acho essa história complexa demais, porque eu sou contador e em contabilidade a gente tinha débito e crédito. Então, quando você começa a colocar mais variáveis, a gente tem que fazer outro curso e eu queria fazer contabilidade. Mas o princípio norteador básico é que toda a equação algorítmica, ela parte, obviamente, da ciência matemático-estatística. Então, o que se pressupõe é que se a gente quiser de fato compreender como essas coisas funcionam, um mínimo de conhecimento matemático, lógico e estatístico eu preciso ter. Da mesma forma que a gente, para entender como funciona a economia, precisa saber fazer uma regra de 3. E, obviamente, regras de 3 são contas da matemática clássica, que não nasceram efetivamente ontem. Em resumo, a ciência, a matemática como ciência é a base da tecnologia e é isso que a gente pretende expor para alunos e professores que recuperem essa essência no ensino de tecnologia. Tudo parte desse princípio basal, que é você fazer o que a Ká acabou de demonstrar aqui com sistemas que nutrem símbolos, figuras geométricas e números para tentar compor um raciocínio de eficiência. Nesse caso, entre um ponto e outro. Perfeito, Fábio. A competência, né? Turma da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, temos uma competência, dentre as competências gerais e nas competências de matemática,
que é a capacidade de abstração. Abstração é exatamente isso, pessoal. É eu conseguir pegar um mapa, certo? Olhar para ele e falar como é que eu vou conseguir generalizar isso para aplicar soluções não só para este mapa, mas para todos os mapas que existem. A abstração é isso. A gente acabou de aprender com, usando a brincadeira do iFood, das rotas, um exemplo de aplicação da competência de abstração, Fábio Ribeiro. E a abstração, ela é tão poderosa e tão eficiente quanto a capacidade que a gente tem de se relacionar com o meio. Então, se eu saio na rua, eu consigo abstrair para coisas porque eu estou na rua e vejo possibilidades que o mapa frio e bidimensional não me permite ver. Então, a minha capacidade de criar pensamentos abstratos, ela tem a ver com a forma como eu me relaciono com as pessoas, com o meio. Por isso que a pandemia, além de todos os problemas, ela causa esse problema educacional. A gente continua estudando, mas a gente perde contato com o meio. Ao perder o contato com o meio, dependendo da idade, da faixa etária da criança, a gente pode perder uma fase muito crucial no desenvolvimento do poder de abstração. Por isso que a gente tem que criar, na medida do possível, eventos ou situações lúdicas onde a gente permita às pessoas fazerem o que se chama popularmente de tentativa e erro, investigação, desmontar as coisas. Isso vai permitir que a gente seja mais capaz de abstrações, cara. Perfeito. Aninha, alguma pergunta sobre iFood, rotas, comentário? Na verdade, eu lembrei que o Fábio é uma das pessoas que sempre dá indicação de livros e afins, né, lá do curso. Então, a professora Cristiane colocou aqui, tem um artigo muito bom chamado Algoritmos da Opressão sobre o tema. Sim. Super! Algoritmos. Tem até um livro, ela publicou um livro, professora, chamada Algoritmos de Destruição em Massa. O nome é difícil, em inglês é Weapons of Math Destruction. Mass Destruction, Math, de matemática. Weapons of Mass de Massa Destruction. Ou seja, como a matemática pode estar sendo usada como de forma destrutiva a partir de um ponto que ela replica padrões dominantes para gerar padrões dominantes. Ou seja, vou dar um exemplo rápido. Vai. Existe uma empresa que está tentando criar um processo de nutrição personalizada, baseada na leitura das fezes, do cocô. É mesmo. Né? Em que ela faz? Você pega o teu cocô, ali tem o biome intestinal, a partir daquilo você consegue detectar, está faltando tal nutriente. Essa empresa... E é menos invasivo, né? Só dando uma coisa... Tá bombando nos Estados Unidos, porque é menos invasivo do que você ter que arrancar um sangue, né? Você já vai ter que fazer. Exato. A empresa faz análise e sugere uma dieta nutricional personalizada. Qual é o problema disso? Ela vai criar um algoritmo à medida que ela pega os nossos cocôs dessas 100 pessoas que estão nessa sala e criar dietas padronizadas. Qual é a grande questão? Nós aqui somos pessoas do Brasil, brancas, com certo poder aquisitivo, que nos alimentamos de forma muito parecida, enfim, e aquilo vai gerar um padrão representativo desse grupo. À medida que isso gera um padrão, vão surgir remédios, vão surgir soluções químicas, fármacos novos, que serão mais adaptados a gente e não a populações de outros países mais distantes ou mais pobres. Ou seja, qual que é o lance da Cathy O'Neil nesse caso? A gente tem capturado informação onde existe digitalização. E onde é que existe digitalização? Onde existe condições financeiras para você digitalizar. Efetivamente, essa matemática, ela pode ser destrutiva porque ela começa a gerar uma dominância que se replica continuamente. Arrasou. Deu para entender, professora? Deu, né? Professora, obrigado pelo gancho. Aí a professora Cibele colocou uma dúvida. Vai! Quando falo certas coisas perto do celular, geralmente algo para comprar ou até mesmo alguma palavra-chave. Exemplo, filme, por incrível que pareça, e para isso não é imaginação. Nas redes sociais, o que eu falei começa a aparecer. Isso. Dicas de filme ou algum eletrodoméstico para adquirir. É loucura da minha parte? Não, vamos explicar, Fábio Ribeiro. Posso assim, só... deveria ser loucura. Calma aí. Deveria ser loucura, não. Professora. Ai, meu Deus. Deveria ser loucura. Fizemos iFood, é nóis, check. Vamos falar de redes sociais, então, e responder ela? Vai, Fábio, fale. Vamos lá. Em princípio, por lógica, deveria ser loucura, porque, em tese, se você não autorizou... É uma invasão de privacidade. Aquele recurso não poderia se valer da tua informação para poder gerar esse tipo de produto ou serviço. Em tese, é isso. Mas, sim, há relatos
de forma bastante expressiva Não, de fenômenos parecidos. provado. Isso é provado. Provado. O Facebook, de fato, escutava as conversas, tal. Isso não é legal, mas de fato os nossos computadores são dispostos de câmeras e de capturas de áudio que permitem isso. Agora, pode ser que aconteça um outro fenômeno também, muito menos provável, que a gente sugestione a nossa cabeça, a gente fala sobre algo, a gente indexa aquele pensamento e a partir daquele momento a gente está mais vulnerável a reconhecer aquele padrão e aquela informação. São as duas coisas. Esse fenômeno acontece na psicologia comportamental, mas no que você disse, de fato, existe uma invasão de privacidade de forma sorrateira que consegue fazer esse tipo de associação. Pra gente não falar, é invasão de privacidade, tá, professora? Mas pra gente ser não mais posso afirmar, técnico... porque senão sai daqui preso, professora. Não. Deve ser. Pra gente poder ser mais técnico, tá bom? O que é esse algoritmo, professora? Chama algoritmo de personalização com foco em conversão. Com foco. As palavras, elas dão uma definição, né? Com foco em conversão. Qual é o objetivo, professora, Ai, meu Deus, é com S, né? Fiquei tensa, eu tô ficando tensa escrevendo na lousa. Isso nos coloca numa situação de muita exposição aqui. Não, que os eu algoritmos, sou de exatas, se você, pessoal, algoritmo, está lendo e vendo a nossa apresentação... Ainda bem, mas é o corretor, Fábio, o corretor me deixou espertinha, porque ele me corrige. Tô vendo Vamos que lá. o corretor Vamos lá. está fazendo um ótimo serviço. Vamos lá. O que é isso? É um algoritmo de personalização com foco em conversão. Porque qual que é o objetivo do Facebook, do Google ou de qualquer site te mostrar um produto? Que você compre, certo? Tudo que é mostrado para você na internet tem algum objetivo de conversão. Pode ser que você aprenda, que você clique, que você compartilhe, mas tudo tem um motivo, tá? Todo mundo está tentando construir isso. E por que é personalizado? Porque ele é construído para você. Através de um sistema de pontuação. Pontuação. O que rola? A gente, quando entra num site, agora a gente está tendo que conscientemente aceitar os cookies. O que são cookies? Biscoitos. Biscoitos em inglês. No mundo da tecnologia, cookies são migalhas. Ou seja, quando você vai lá e dá um accept cookies, aceitar preferências, o que você está falando para a internet, para aquele site? Pode salvar tudo que eu fizer nesse site. Meio que na brincadeira do João e Maria, sabe? Que eles vão deixando pedacinho... É João e Maria, né? Que deixa pedacinho de pão? Eu perdi essas eu acho que é João e Maria. parábolas. Que deixa um pedacinho de pão. Cookies é a mesma coisa. Quando você dá lá um aceitar, ele fala assim, pode salvar que eu passei por aqui. E que eu cliquei nesse botão. E que eu vi esse negócio. Então, tudo que você fizer dentro da internet, salva. Por isso que quando você clica lá no sapato num site, no outro site que não tem nada a ver, aparece o sapato, bendito sapato de novo. Por quê? No primeiro site, você permitiu que aquela migalha fosse salva. Aí, quando você chega no outro site e deu permissão de novo, ele tem acesso a esse caminho todo que você fez. Ou seja, ele vai personalizar o anúncio dele para que você compre o bendito sapato. Só fazer um paralelo bem rápido que eu acho que é importante. Quando a gente fala ele, a gente dá conotação pro algoritmo de uma entidade de fato. E é normal, é um uso coloquial da expressão. Isso. O que eu acho interessante, pegando o exemplo da professora que você disse, é que, por exemplo, se eu falo de fralda, porque o atacante do Corinthians chama Fralda, e o Fralda fez um gol e eu grito, Fralda! Pode ser que o meu algoritmo me sugira fraldas. E aí que entra a dimensão do ser humano. Quem produz um algoritmo é um programador, é um ser humano. Um ser humano com poucas habilidades de programação, matemático, estatística, ou simplesmente preguiçoso, ou uma programadora preguiçosa, enfim, ele pode simplesmente assumir que uma palavra minha basta para recomendar um produto. E o que acontece muito é que essa ciência, e aí voltando ao estudo de Amsterdã, de confiar que os algoritmos eles pensam como seres humanos ou algo do tipo, ela ainda é bastante falha, porque ainda é bastante falho o pensamento, a cognição humana para gerar um algoritmo. Ele não deveria basicamente te recomendar algo
por uma única expressão que você fala. Perfeito. Ele faz isso por oportunismo, efetivamente, mas muitas vezes faz porque é o caminho mais preguiçoso de sugestão. Perfeito. Não à toa a gente tem que se livrar de uma série de anúncios que a gente imagina que não façam sentido para a gente. Perfeito. Ou seja, isso reforça a nossa tese de que os algoritmos, embora padrões Tem matemáticos, existem bons padrões e padrões ruins. Ótimo. Por que que existem padrões ruins? Porque é extremamente categórica essa pontuação. Vamos dar um exemplo aqui, e a lógica é a mesma, tá? Vocês vão entender. Entre mostrar o anúncio X e você abrir o seu Facebook, tá? Abriu meu Facebook. Por que que veio primeiro o post do Fábio para mim? Porque no sistema de pontuação do Facebook, você ser meu amigo vale 1 ponto. Então, o seu post ganhou mais 1 na pontuação. Se o seu post é sobre um assunto que eu sempre curto, ele ganha mais 1 ponto. Se o Facebook escutou você falando que você vai comprar XYZ e o post fala sobre isso, mais 1 ponto. Então, o que que acontece? A gente pontua as coisas conforme uma tabela. E aí pode imaginar que é tipo uma tabela. Exato. E tem as 3 pontuações. Literalmente. Tem 3 pontuações clássicas, né, cara? Dê um like. Like, compartilhar. Like, compartilhei. Comentário. Falei, cliquei, enfim. Mais 1, mais 1, mais 1. Aí o que que o Facebook, o Twitter, o Instagram fazem? Eles pegam todas as publicações que eles poderiam me mostrar, calculam a pontuação disso e ranqueiam e me mostram. Por que eles fazem? Eles podiam ter colocado em ordem cronológica? Poderiam. Só que qual que é o objetivo do Twitter, do Instagram, do Facebook? Tempo. Ele quer que você fique lá o maior tempo possível. Ou seja, se você entrar no Facebook, no Instagram e no Twitter e tiver um post blé, o que você faz? Sai. Não quero ver isso. Então, qual que é a tentativa de um site de compras ou de uma rede social? Converter alguma coisa. No caso das redes sociais, travar seu tempo lá. Ele quer que você fique o maior tempo lá. Por isso que ele faz pontuação, ele faz uma tabela de pontuação para tentar adivinhar os posts que você vai gostar mais, Fábio Ribeiro. E tem um jeito de você ganhar desse jogo, mesmo que você seja como eu, que não tenha amigos, não tenha posts curtidos, comentários e não seja famoso. Senhor. Você pode pagar. Sim, você pode pagar uma grana muito específica para que o Facebook passe o seu anúncio, o seu produto à frente. Para que ele dê mais 50. Exatamente. Mas a gente vive num mundo onde tem várias pessoas dispostas a pagar. Como é que se dá o processo de colocar várias pessoas que querem pagar dentro desse contexto? Você literalmente faz um anúncio. E aí, quando eu falo mais 50, é isso. Eu pago X para ganhar mais 50 pontos e aí ser mostrado para mais pessoas, se mostrar relevante para mais pessoas. Além de pagar e ganhar mais 50, eu posso escolher para quem eu quero dar mais 50. Exato. Tipo, eu quero anunciar só para mulheres ou só para homens. E então, se alguém pagar 60? Aí a gente começa um esquema de leilão, porque, né, vamos ficar rico. Então, as redes sociais, melhor do que só pagar o anúncio para ganhar mais 50, eu posso falar assim, eu estou disposta a pagar até 100. Se a galera não estiver pagando muito, você dá só 50. Se a galera der 100... pode dar. Então, começa um esquema de leilão, Fábio Ribeiro. Porque aí a gente ganha mais dinheiro, né, Deixa eu Fábio? entender uma coisa, então. Quem paga mais é ofertado para mais pessoas. Se essa é uma mecânica que valoriza a reprodução daquilo que é mais frequente, isso tende a gerar um efeito cíclico de mais dinheiro, mais repercussão, mais dinheiro, mais repercussão e assim sucessivamente, até que a gente tenha um ambiente que precisa, em algum momento, ser adaptado. Isso aconteceu muito nas eleições americanas com o fenômeno das fake news. As fake news foram aceleradas dentro da plataforma do Facebook por investimento. E, efetivamente, esse investimento fez com que mais notícias de caráter duvidoso chegasse a mais pessoas. Tivessem like, tivessem... Ou Fábio seja, Ribeiro. esse é um universo que ele evolui e é regulado. Evolui e é regulado para que o bem comum prevaleça. Efetivamente, entre uma evolução e um ajuste, existem espaços
que criam distorções. Então é muito importante a gente entender a matemática, a economia e a evolução de como essas coisas se encontram e acabam reduzindo as desigualdades. Isso não é automático. Perfeito. Esse assunto é polêmico, não temos nenhum... Na verdade, antes do Fábio falar, a Rosângela já tinha colocado aqui, como os algoritmos podem nos manipular para as fake news. É assim, Exato. Ou seja, eu tenho dinheiro envolvido, então eu faço uma fake news, publico num site, pago para ela aparecer, ela aparece para mais pessoas, algumas pessoas vão dar like, por isso que é importante pensar no que você compartilha, no que você dá like, porque ela pode ter aparecido ali não porque aquilo é bom pra você, mas porque alguém pagou. Só que a hora que você começa a dar like, que você começa a compartilhar, você tá retroalimentando essa máquina. Por Exato. isso que a gente tem que ficar esperto. Mas posso propor um resgate do ponto de vista de história? E a professora colocou do jeito correto, porque é assim que a coisa tem sido posta, né? O algoritmo que recomenda fake news ou algo do tipo. O algoritmo, ele é uma abstração. Né? Ele é um ser inanimado. No final das contas, a fake news ela foi escrita por um ser humano. Né? Tem softwares que escrevem? Tem, mas não é esse o caso. A fake news ela foi escrita por um ser humano e efetivamente foi pulverizada por seres humanos e o algoritmo ele reconheceu só o padrão de distribuição e entendeu que aquilo tinha relevância. Por que eu insisto nesse ponto, professora e todo mundo que está nos assistindo? Porque a gente, ao não personalizar o problema, tem dificuldade de criar a educação reversa da sociedade. Com quem que eu deveria reclamar, por exemplo? Parece que, a exemplo de novo do estudo de Amsterdã, que os problemas são dos algoritmos. E é conveniente, em determinado momento, que seja visto dessa forma, porque eu não chego à causa raiz de comportamentos erráticos humanos que geraram comportamentos erráticos digitais. Então, está perfeita a colocação, embora a gente precise fazer um esforço para educar as nossas crianças de que algoritmos não fazem nada de forma inadvertida ou voluntária. Alguém deixou, Exato. Alguém programou ele. Muito bom, Fábio Ribeiro. Temos mais comentários, Então, Aninha? o professor Carlos Alberto colocou assim, Fábio, você acaba de arrumar um amigo que jamais vai lhe causar aborrecimentos digitais. Aê! Segue lá, professor. Segue, sei lá, não vou dar nome deles, não. Thomas. Me segue pelo correio e pelo Telex, que é muito mais fácil. Rua Frei Vicente do Salvador, 367. O apartamento é uma coisa que vai ter que descobrir, senão vou receber uma série de invasões. Mas enfim, me segue pelo correio. Boa, gente. Último comentário sobre redes sociais e aí a gente já vê se tem mais alguma coisa. Sabe outro detalhe que é muito importante a gente tem que ficar atento? Fábio Ribeiro, essa tabela, ela tá publicada em algum lugar? A hora que você entra lá no Instagram, ela tá pública? Na hora que você entra no Twitter, ela tá pública? Não está porque não existe hoje poder de lei que force estar. Vou dar um exemplo rápido e social. E é difícil dar exemplo sem citar nomes, mas também é difícil dá-los citando, né? Porque, enfim, de um jeito ou de outro a gente não se faz claro ou cria inimigos. Mas vou dar um exemplo aqui rapidinho. Você vai pegar um ônibus e tem uma propaganda dizendo... enfim, o meu banco ele é melhor porque ele tem um algoritmo de recomendação de investimentos. Ok. Basicamente, ter um algoritmo não significa que você é mais eficiente do que o outro. Eu preciso entender qual é a conta do teu algoritmo que permite eu compreender que aquela recomendação ela é mais eficiente. E aí que entra o ponto da K. Os algoritmos, eles não têm efetivamente essa regulação que exige que eles sejam colocados à postas do público, a publicidade do público com as suas fórmulas, com a transparência de como eles são feitos. O Facebook fez uma mudança muito severa no algoritmo de recomendação. O Facebook julgou que estava virando uma rede social muito tóxica e manipulou o seu algoritmo para que ela virasse uma rede social mais familiar, onde as interações fossem menos políticas e mais de laços de relacionamento. Para fazer isso, ele modificou essa tabela da Camila. Ele deu mais pesos para a família do que pesos para veículos econômicos ou veículos de outras marcas. Ou seja, esse tipo de equação não é visível. Não é. O ponto é, a gente pode fazer pressão para que seja. E como é que a gente faz pressão? De um ponto de vista muito elegante, como um aluno faz pressão para um professor quando ele explica que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Descobriu como, professor? Não tinha ninguém lá antes? Não existiam índios, tal, professor? Meio estranho esse negócio de descobrir, já estava descoberto. Enfim, aí o professor tem que voltar à história dos nativos, tal, enfim. Um aluno pergunta para um professor e força que ele seja mais didático ou mais científico nas respostas. A gente, como consumidor, no nosso espaço de negociação, pode perguntar no banco, por que o algoritmo é bom? Yes, é isso, Fábio Ribeiro. Pensamento crítico, pessoal. Então,
fake news, mudanças de comportamento, todas elas acontecem cotidianamente, usando o nosso título, nas redes sociais. A gente tem que ficar esperto para não virar massa de manobra, para não acabar, comprando alguma coisa por impulso, perdendo a nossa vida nas redes sociais. Só que fique claro, Tacá, a questão toda não é de ideologia, né? Basicamente de esclarecimento. E o esclarecimento ele se vem quando a gente rompe essa timidez nossa de fazer perguntas, ou a timidez ou até um aspecto que não foi bem desenvolvido de criar um espaço de livre pensar e livre questionar, certo, cara? Show, top! Rota foi, redes sociais foi. Fábio Ribeiro, temos meia hora. Vamos tentar se controlar para passar os dois, tá? Você quer primeiro falar de Google ou falar de autenticação? Meu privilégio, meu algoritmo sempre favorece as palavras não de marcas. Então, autenticação. Autenticação. Exato. Aqui o Google, o único algoritmo que o Google não ganha é nessa aula, que ele fica em último. Boa. Rapidamente, comentários sobre autenticação, pessoal. Vamos lá. Autenticação. Primeira coisa que eu queria falar sobre autenticação, Fábio Ribeiro. A gente tá melhor ou pior usando a nossa cara versus senhas? O que você acha? Se eu te perguntasse assim, algoritmos de autenticação estão mais modernos, sofisticados, agora eu posso usar a minha cara para liberar o meu celular versus senha. Você acha que isso é melhor ou pior, assim, no seu pensamento crítico? Bom, a autenticação vem de autenticidade, né? Eu preciso garantir para o outro que eu sou eu mesmo, expondo uma das minhas características que são únicas. No caso, a mais famosa delas, durante muito tempo, foi a digital. Né? Há quem diga que também que o arco da perna, quando você anda, quando visto de costas, é uma identidade. Tem algumas assinaturas, exato. Mas a autenticação facial, ela tem tudo para ser efetivamente a mais eficiente no futuro. Sobretudo porque ela não conjuga só a autenticação, como ela também traz uma característica muito específica, que é a emoção daquela autenticação. Ou seja, eu sei que é você e sei que você está bravo, ou que está feliz. Quando eu dou só meu dedinho, ninguém sabe se eu estou bravo ou feliz, sabe que eu sou o Fábio. Então, no futuro, a autenticação facial tende a ser a mais relevante e mais eficiente. O que acontece é que entre hoje e o futuro, ainda existe uma distância enorme de tecnologia que dê a essa perspectiva segurança para que ela seja efetivamente livre de qualquer tipo de preconceito ou viés. Além disso, quem é que hoje consegue fazer uma autenticação facial? Quem tem um dispositivo que faça isso. Um dispositivo que faz isso custa a partir de X mil reais e a gente volta naquele meu mesmo ponto. No futuro, sim, por outros mecanismos. Hoje, em tese, esse é um campo de muitíssimo estudo, porque os benefícios que a gente tem científico, de saúde, de segurança, são gigantescos. O que a gente precisa entender é a natureza da evolução da tecnologia. Ótimo. Eu até colocaria um motivo bem banal. Você pode mudar de cara, né? Pode. Sei lá, cirurgia pode, plástica. Porque o Pitangui fazia isso aí, quem é da minha idade sabe disso. Tá, vamos fingir que não. Deepfake tá fazendo isso. Tá, digital então, mudei, já que você arrumou a resposta. Então, digital, dá pra trocar? Não. Né? Você vai ter que cortar. Não acho legal cortar. Qual que é a dificuldade da gente dar um dado tão difícil da gente trocar, tão caro pra gente, pra uma ferramenta que pode mudar seus endereços comerciais? Então, tudo aquilo que não é reversível, eu acho perigoso. Então, tá tendo toda uma onda, né, da gente usar nossa cara, da gente usar nosso dedo para autenticar as coisas, só que eu não posso trocar, eu não posso reverter esse uso. Então, eu só problematizaria isso antes de explicar como é que isso funciona. A minha questão só em relação a isso é que é irreversível. Né? Isso não volta atrás. Ninguém troca de cara. Não nesse sentido, no sentido de que isso vai existir. O que eu acho que a gente precisa fazer em termos de educação civil é explicar para as pessoas que certas coisas estão em estágio de protótipo, de desenvolvimento. Enquanto essas coisas não são 100% seguras, elas não deveriam ser usadas para um fim sério ou um fim sensível, como aconteceu nos Estados Unidos, onde a Amazon ela tinha um sistema de reconhecimento facial muito bom para os padrões da tecnologia atual, com 95% de chance de acertar um rosto. Qual que é o grande problema desse software? Os 5%. A gente não pode atribuir culpa para alguém na chance de 5% das pessoas não estarem bem identificadas. Ou seja, eu só poderia usar algo nesse nível para um fim tão sensível se eu tivesse 100% de chance. Vamos explicar isso aí que o Fábio falou? O que é isso? Como assim 5% não acertou?
Quando a gente está falando de autenticação com base em rosto, em biometria, a gente está usando uma técnica da ciência da computação chamada aprendizado de máquina, que é o quê? Como é que um algoritmo pode aprender sem necessariamente ser ensinado? O que é isso? O algoritmo, ele não está escrito ainda, certo? Quando eu estou trabalhando com aprendizado de máquina, o meu objetivo é, eu vou dar um monte de dado para um sistema, para um outro algoritmo, para que ele cuspa para mim, para que ele crie para mim o conjunto de regras é feio, que seja o melhor. Vou dar um exemplo, por que cuspir? Porque vou falar por que eu falei isso. Qual foi o primeiro algoritmo de aprendizado de máquina? A gente pegou maçãs. Engraçado como maçã, teve vários saltos que aconteceram com maçã, Exato. né? Engraçado isso, mas enfim. Aliás, Mostraram para um computador muitas o pessoal não era fotos de banguelo, maçã. não? Porque esse maçã precisa de dente, né? Então, Mas enfim, enfim, maçã. podia ser mexerica, mas molinha. Maçã. Muitas maçãs para um computador. E perguntaram para ele quais eram as principais diferenças entre essas maçãs. O que tornavam essas maçãs únicas? Tentando, vai elocubrar? O tom da cor, o não sei o que é? E aí eles descobriram que o principal parâmetro para diferenciar uma maçã da outra não podia ser cor, porque tinham várias maçãs com a mesma cor. Tinha que ser um misto, escuta essa, Fábio Ribeiro, de tamanho da semente, então tinha que ser uma foto, tinha que ser um raio-x, né? Tamanho da semente lá dentro, certo? E posição da semente. Ou seja, eu precisava pegar essas maçãs e a melhor forma de diferenciar cada uma delas era o tamanho da semente e a posição das sementes. E aí começaram a elocubrar o que era esse aprendizado de máquina. Eu dou um conjunto de maçãs, certo? Para esse sistema. Ele aprende que é a distância e o tamanho da semente que distingue, né, as raças, não é raça, os tipos, né? as espécies de maçã. As espécies de maçã. E aí depois, quando eu dou uma maçã e eu pergunto para ele, que tipo é essa maçã? O algoritmo ele consegue fazer essa autenticação. A mesma coisa acontece quando eu estou falando de autenticação. Eu dou um monte de rosto humano para a gente conseguir depreender quais são as características que diferenciariam a gente. E aí eu vou lá, mostro uma foto e falo, e essa pessoa, quem que é? Tudo bem? Então, tudo que a gente está falando de autenticação tem a ver com aprendizado de máquina. E aí a gente cai na dificuldade que o Fábio disse. Se eu só dei foto de homem para esse algoritmo treinar, e aí não é que eu dei de caso pensado, só existia, por exemplo, há algum tempo atrás, a gente só salvava para a medicina corpos humanos masculinos. A gente descartava cadáveres femininos. Ou seja, eu tenho dado salvo da turma mais antiga só de homens, porque esse era o padrão. Então nem é consciente que às vezes a gente só dá um grupo para testar, para montar isso. Tá? É por força bruta isso então, né? O aprendizado de máquina ele tem a ver com força bruta, mas tem a ver com qualidade dos dados de entrada, Fá. Você me deu um exemplo, teve um exemplo na Segunda Guerra que os soldados americanos tinham dificuldade de diferenciar um avião aliado e um avião dos oponentes. E eles treinavam os pilotos com uma coisa muito diferente, que é a sexagem de aves. Porque uma ave pequena você não consegue identificar se ela é macho ou fêmea. E tem um conjunto de sensibilidades que vão desde traquejos com temperatura, porque você separa macho e fêmea. E eles pegavam os pilotos mais hábeis nesse processo de fazer sexagem de ave, porque eles seriam, em tese, os mais hábeis a coletar informações indistinguíveis para o maior grupo de seres humanos para detectar uma nave aliada e uma nave não aliada. Mas é treinamento, força bruta. Força bruta. E aí, por isso, pessoal, que quando você está de óculos, por exemplo, no Facebook, você já viu quando lá taguear amigos? Você usava o Facebook nessa época? Cara, eu não tenho amigos, eu já te falei, eu nunca taguei um amigo na vida. Só o professor que eu vou taguear, mas fisicamente com uma etiqueta ali. Quando você posta uma foto e ele fala assim, este não é o Fábio Ribeiro, esta não é a professora Ana, esta não... Ele sugere. Por quê? Mesmo que eu esteja de cabelo preso, mesmo que eu esteja de óculos, por quê? Essas características não fazem parte dessas
dessas diferenciações, dessas características que são diferenciações. No caso do rosto humano, uma das que a gente mais mede é a distância entre olhos. Então, a minha distância entre os meus olhos, os meus dois pontinhos aqui, é diferente da do Fábio. Se eu pego essa medida, mais a altura do meu nariz, mais o formato da minha sobrancelha, isso é uma assinatura digital. É assim que a gente depreende, né? Eu vou pegar um algoritmo que mede a distância dos meus olhos, o tamanho do meu nariz e o formato da minha sobrancelha, certo? E ele vai usar para me identificar. A hora que aparecer o Fábio, ele vai falar, não entra, porque não bateu a medida X, Y e Z, tá? Então, a autenticação, só para concluir, desculpa, Fá, só para concluir, algoritmos de reconhecimento facial, de biometria, envolve a gente pegar uma foto, a gente pegar uma imagem e depreender formas geométricas com medidas dentro dele. Então, sei lá, aqui mede X, Y, Z. Essa forma geométrica é uma assinatura minha. Só minha irmã, a gente já testou, eu tenho uma irmã gêmea, pessoal. A gente testou, porque a nossa forma geométrica é muito parecida, porque a nossa assinatura é muito parecida. Então, no nível de precisão do algoritmo, ele deixa as duas aprovarem no celular. Mas ele não vai confundir, por exemplo, eu e o Fábio, que não temos essa situação de sermos irmãos gêmeos, porque a gente tem formas geométricas diferentes. Uma questão importante que você colocou e que eu acho que vale a pena reforçar e dar destaque, né? Você disse que em dado momento, o software assume que ele não consegue certas coisas e pede ajuda para seres humanos fazerem atribuições e ele aprende com aquilo de volta. E eu acho que isso é uma das grandes questões, né, da hibridez da inteligência artificial. Os melhores sistemas, eles se assumem de alguma forma nesse processo de desenvolvimento contínuo e eles efetivamente criam mecanismos de integração e de inteligência de pedir às pessoas que coloquem informações. Esse tipo de ação entre amigos, né, digamos assim, digital e não digital, vai facilitar a aceleração da criação de um padrão, que por si só poderia levar muito mais tempo. À medida que pessoas aportam informações mais fidedignas e reais, isso vai melhorando o desenvolvimento. Por isso que é importante quem desenvolve sistemas ter essa perspicácia de sempre criar mecanismos de troca de informação, né, Cá? É isso. Então, o lance os algoritmos de autenticação, eles não têm certeza absoluta, como o Fábio disse. Eles simplesmente percebem se a diferença é suficiente, tá, para o nível de erro que ele permite. No caso, eu e minha irmã gêmea, as nossas diferenças, ele não vai pedir ajuda, porque é tão próximo que ele vai assumir, aí ele vai errar. Mas, quando ele não consegue chegar no nível bom de confiança, ele pede ajuda. É mesmo o Fábio? Ah, é o Fábio. E aí isso vai reforçando, como o Fábio já disse. Perfeito. Dúvidas, comentários sobre a autenticação, Aninha? Não. O pessoal está muito quieto. Acho que a turma está ressabiada. Está sendo gravado, Fábio? Isso aqui? Está sendo gravado. Boa. Depois a gente... foi até bom a sua pergunta, Fábio. A gente coloca sempre, deixa à disposição Boa, depois pessoal. no repositório do Centro de Mídias e também no YouTube. Lá fica disponível para quem quiser assistir posterior. Dá uma força aí, pessoal. Dá uns like, compartilha. Por quê? Porque a gente quer o nosso ranquear. vídeo... Aliás, tem uma coisa que eu queria explicar. Eu não sei se vocês... A gente ficou até meio que... Virou uma piada aquele negócio de assina o canal, toca o sininho, bota o lembrete e tal. Por que isso acontece, né? As pessoas, elas detectaram qual que é o padrão de recomendação do YouTube. Então, você está assistindo lá um podcast, uma live, as pessoas deem likes, tipo, é quase uma coerção, né? Tipo, é quase um mendigo virtual que vai lá pedir dinheiro. Por quê? Porque eles sabem que aqueles likes, efetivamente, eles modificam... Desculpa ter falado mendigo, viu? Eu falei mendigo, mas não se fala mais dessas coisas. Foi ruim. Mas, mas a desculpa é válida também. Super válida. Porque o software também aprende com a desculpa. Vai lá, Aninha. Não, eu vou aproveitar e já que vocês falaram isso, a gente também colocou aqui no chat, a gente vai colocar, o pessoal da produção vai pôr um GC, a gente faz uma pesquisa de satisfação para eles colocarem aí o que eles acharam, o que eles querem mais saber também. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, tanto para o Fábio quanto para a Camila, vocês coloquem lá que depois eu repasso para eles, Boa, tá? pessoal. E aí, o professor Adam escreveu assim:
Muito pensativo aqui com tantas ideias e orientações. Parabéns a vocês. Eba. A professora Kelly colocou, absorvendo conteúdo, muito bom, formação excelente. Eba! Boa. É muita informação mesmo, né? Mas, aproveitando aqui, eu sei que eu ainda vou explicar aqui o Google, mas eu acho que o recado final aqui, né, Fá, é que apesar da gente não trabalhar com isso, pessoal, a nossa vida tá tão intrinsecamente ligada com os algoritmos que a gente não vai poder se abster de discutir eles, né, Fá? De minimamente estudar. Ninguém quer programar. Eu não quero ser o Dijkstra. Eu até queria, eu quis uma época na minha vida ser bem matemática, que era computação otimizada, né? Mas mais do que isso, todo mundo está tendo a vida impactada, as microdecisões impactadas, pessoal. Então, independente da área, independente de qual disciplina você seleciona, você vai precisar entender o que é tecnologia na sua pessoa física, né? Exato. Em nenhum momento da história a gente foi desobrigado de pensar, né? A gente sempre teve que pensar. Eu acho que uma questão que hoje ela é muito diferente, digamos assim, para a gente poder salientar uma mudança de época, é que boa parte das engrenagens que ditam o rumo do mundo a gente não vê. É isso. Elas são Nossa, invisíveis. que bonito isso. Fala de novo. Eu não lembro o que As eu falei. engrenagens que Boa ditam parte- o mundo. Não, assim, boa parte das engrenagens que ditam o mundo econômico e social a gente não vê. Então, Olha, lindo. eu costumo dizer que a gente Lindo. via um trator, via um avião, um Lindo. telefone, a gente via as coisas funcionando naquilo que é convencionado como a Revolução Industrial, que é a época que antecede a nossa atual. Hoje, boa parte das coisas acontecem num contexto invisível, e por serem invisíveis, são distantes, e por serem distantes não criam para a gente os alertas cognitivos de importância. Então é muito importante que a gente não se desobrigue a pensar, mas também que a gente comece a tentar enxergar o que não está visível. A gente tem que estimular todas as pessoas no nosso entorno a se provocarem. E as primeiras provocações, elas tendem a ser provocações pueris, tendem a ser provocações que às vezes podem expor um certo nível de desconhecimento nosso, e a gente não deveria se deixar bater por esse tipo de constrangimento momentâneo, né? Por quê? A era que a gente vive, ela recomenda e referenda status por atribuições positivas, e expor dúvida não é legal, né? Não é. Por incrível e contraditório que pareça, o ato de você ter dúvida, ele deixa de ter um atributo social valioso, porque aquilo não é legal, né? O legal é você manifestar algum tipo de sabedoria. O que a gente tem que despertar nas pessoas é recuperar o prazer da dúvida, do questionamento. Arrasou, Fábio Ribeiro. Foi muito bonita a sua frase. Da Boa, maioria das obrigado. engrenagens hoje não Exato. estão visíveis. Quando citarem, Eu coloquem gostei. lá, né, Fábio? Não vai colocar Foi muito- Domênico de Masi, porque tudo que é bom é dos outros, vamos dar uma dividida. Boa! Ó, pra gente concluir aqui a cabeça de vocês explodindo, deixem as perguntas, comentários aqui no chat. Como é que o Google funciona? Primeiro, já parou pra pensar por que quando você digita, além dos pagos, tá? Depois a gente entra na discussão do pago. Por que a hora que você digita, sei lá, Fábio Ribeiro no Google, aparece primeiro o LinkedIn do ser humano X, depois um vídeo no YouTube, depois um processo judicial. Como é que se dá a escolha da ordem dos resultados do Google? Já parou para pensar? Como é que isso acontece? Então, eu já parei para pensar, como eu acho que todo mundo que para para pensar, pensa de uma forma rudimentar como a minha, que não sou da área técnica. Mas imagino que os mesmos princípios que você disse nas situações anteriores sejam válidos aqui. A indexação por relevância. Ótimo, Fábio Ribeiro. PageRank é o nome do principal algoritmo do Google, e não é porque é PageRank de página, ranqueamento de páginas. Tem a ver com o sobrenome dos fundadores do Google. O Sergey Brin e o Larry Page eram dois engenheiros que estavam fazendo TCC ali em Stanford, e em 95 criaram uma alternativa para busca. Antes, eu não sei se você é dessa época, Fábio, eu sou. Da época, lá em 95, eu era criança, mas eu tinha internet em casa porque meu pai trabalhava com isso. Você entrava num site que tinha assuntos, que tinha pastas, os domínios, lembra? Sim, lembro. E aí quando você entrava em esporte, tinha os sites. Não existia um lugar que você dava um Google e aí apareciam os sites. Você era obrigado a declarar o domínio do seu site, sobre o que você falava. Lembra dessa época Você do Napster? precisava minimamente saber algo para poder descobrir algo. Isso! Então você só tinha um monte de pasta. Navegar na internet era muito parecido com navegar num diretório de arquivos. Você ia lá e achava, eu quero saber sobre esporte. Aí você tinha uma pasta com site de esporte, aí você via a lista. O início da internet foi assim. E aí
Larry Page e Sergey Brin, meio chateados na faculdade, falou, pô, não pode continuar assim, a gente tem que organizar essa parada de um jeito diferente. O Larry Page foi lá e pôs o nome dele no algoritmo. Se fosse meu pai, eu ficava pensando, se meu pai criasse coisas, Raimundo Henke, ia ser muito legal, né? Precisava de uns nomes mais, tipo, tudo na gringa, enfim. Enfim, Larry Page, PageRank, qual que foi a sacada dele, né? Como é que eu posso usar grafos? Então, lembra lá da nossa parte de rotas, grafos. E como é que eu posso usar scoring? Eles pegaram essas duas coisas que já existiam na teoria matemática e tentaram propor um algoritmo. Ou seja, o que eu estou falando de grafos? Cada página é um nó desse grafo. E eu só vou criar esta com páginas que linkam aquela página. Então, vamos supor, eu tenho a página A, a página B e a página C. Explica arestas de um jeito um pouco mais direto. O que são as arestas? Então, vai lá, vamos supor, Você cria uma vinculação afetiva, digamos assim, entre as páginas. Eu linkei, então, o site A sugere que eu leia o site B para aprender a fazer o bolo de cenoura. Porque eles têm características comuns. Porque, de fato, eles reconhecem que, né, ele, de fato, citou aquela página. O site A também citou a página C para fazer bolo de fubá, não mais de laranja. Aí o C também cita o B. E assim sucessivamente. Então, qual que foi a sugestão deles? Vamos pegar todos esses sites e transformar eles num grafo. Tá? Só que diferente daquele peso que era a distância, lembra lá das rotas, só que era 6 quilômetros? Aqui eles querem quantificar a sua idoneidade. Então vou dar um exemplo. Se o Paulo Freire vai lá e fala, olha, Fábio Ribeiro é um ótimo professor. Qual é o peso disso? Enorme. Por quê? Todo mundo reconhece Paulo Freire como uma referência de educação, então, peso enorme. Se o Fralda, jogador do time imaginário que você inventou, fala que o Fábio é um ótimo professor, talvez o Google coloque um número menor nessa informação idônea. Por quê? O Fralda nunca falou de educação. E aí, a hora que ele te cita, o peso dessa citação é menor. Deu para acompanhar esse raciocínio? Deu para acompanhar que pessoas mais relevantes geram indicações mais relevantes. Sites, né? No caso, Exato. vamos tentar fazer essa abstração, né? Quando o site é relevante e ele te cita, pô, você subiu na prioridade. Além disso, ele tem contexto. Então, essa métrica, ela é calculada, né? O PageRank de cada página é calculado pela soma, olha que bonito, pela soma das métricas dos sites que você é citado. Então, o A, por exemplo, citou o B. Vamos pegar o B, ó. O PageRank do B é a soma do rank do C e do A. Ou seja, numa busca de bolo de cenoura, o B vai aparecer primeiro. Certo? Quando a gente está bolo de cenoura. O que vai aparecer primeiro? O site que tem mais citações em lugares específicos que falam daquele contexto, que no caso é receita. Deu para acompanhar? Deu. E aí é uma conta matemática, literalmente, tá? Por isso que a galera manipula. E aí vem a vírgula, né? Pô, então eu vou começar a mandar... Segue lá a minha conta, tal, professor, tal, porque o professor é relevante, seguindo minha conta. Imagina o que acontece quando a Anitta segue alguém. A vida dessa pessoa vira um inferno, todo mundo vai seguir, no inferno positivo, né? Um inferno bom. É bom, porque ela vai ser ranqueada. Exato, ela vai ser ranqueada, por isso que as pessoas trocam likes. Exato, mais do que... E aí, antes isso era ainda mais explícito, literalmente, e na internet a gente tem uma tag que chama Anchor, que é como eu linko o site uns aos outros. Então eu literalmente tinha que abrir a minha página e colocar a tag A, ou seja, colocar uma âncora. Olha que louco o nome, âncora. Colocar uma âncora do site B no meu site para falar que eu citei. Hoje em dia a internet está muito pró. Ou seja, o Google ele já não precisa mais que você use a tag Anchor. O simples fato de você ter escrito no corpo do seu site já significa alguma coisa. Então, quando as pessoas comentam nomes de outras pessoas, por isso que o ditado popular, falem mal ou falem bem, mas falem de mim, no Google, isso é muito verdade. Por quê? Hoje em dia, o simples fato de você ser citado te ranqueia melhor. Mas, como tudo evolui, né, o Google também está reformulando o teu processo de ranqueamento. Por exemplo, né,
existem empresas com comportamentos equivocados no que diz respeito à sustentabilidade. Naturalmente, essas empresas eram bem ranqueadas. O Google vai começar a fazer filtros onde ele qualifica alguns tipos de posturas sociais e rebaixa esse tipo de ranking. Com bebida, com cigarro, com meio ambiente, com diversidade ou algo do tipo. Não vai bastar mais o teu poderio, mas alguns tipos de atitudes suas vão, obviamente, denotar alguma subtração nesse ranking, né? É muito importante. Sabe o que eu acho mais importante de tudo que você falou? Você fez uma passagem muito breve sobre algo que eu julgo muito importante no contexto que a gente está, de falar que o Google surgiu dentro de uma universidade, né? Por alunos que... enfim, curiosos de como 95. O mundo funcionava, tentaram criar mecanismos de melhor funcionamento ali. E isso acho que reforça um pouco, né? Quando a gente gostaria muito que a gente pudesse capitanear a ciência e desenvolvimento, e muito dessas coisas, elas só são permitidas se a gente estabelece o lúdico e desenvolve as raízes do pensamento lógico, que é matemática, retórica, enfim, lógica ou coisa do tipo. E são coisas que, de alguma forma, pelo menos no ensino, parece que elas tomaram um peso muito ruim, né? Ficaram com associações pejorativas. A gente hoje vê esses casos majoritariamente europeus, norte-americanos, e eles estão, obviamente, sustentados por essa dinâmica de pesquisa e de incentivo às disciplinas lógicas nas escolas. Por isso que a gente discute hoje todo o processo de produção de conhecimento digital se apoiando nas marcas que a gente se apoiou. Mas acho que é interessante a gente explicar como você explicou, porque aí as pessoas tomam gosto pela matemática de raiz, pela básica, que dá sustentação a isso tudo, né? E tomam gosto até pelo empreendedorismo, né, Fá? A gente mesmo na Mastertech, a gente está lançando o Alexandria, que é uma alternativa de um Google educacional, por exemplo, porque hoje todo modelo de métricas é baseado em relevância. Será que o que é mais relevante é o que mais vai me ensinar? Minha suposição é que essa relação não é direta, né, Fá? Essa relação não é direta. Não necessariamente aquilo que é mais relevante é o que vai ser o melhor conteúdo para mim. Até porque a existência do Google não melhorou a qualidade das métricas educacionais, né? A gente tem o Google há 23 anos e não necessariamente as notas e os QIs evoluíram. Se bem que QI é uma, enfim, é uma abstração que já não faz muito sentido, mas o que vocês pegaram a ideia, a existência dos mecanismos de busca não criou os seres humanos mais inteligentes na média do que existiam. É isso, Fábio Ribeiro. Porque não basta a recomendação. Exato, a regra. É preciso senso de pesquisa para que a gente consiga combinar linhas de conhecimento distintas e, a partir dessa combinação, gerar novos conhecimentos, né, cara? Uhul, é nóis, pessoal. Seguinte, começamos com Maslow, falando sobre necessidades humanas. Entendemos que para cada uma dessas necessidades, a gente tem ferramentas que hoje estão cotidianamente na nossa vida. Pegamos as principais e explicamos. Como é que os algoritmos de rota nasceram? E mais do que isso, mais do que entender Dijkstra, a gente entendeu sobre o poder da abstração, de eu conseguir traduzir esse cotidiano, né, para um ambiente digital muito apoiado em matemática. E aí a gente falou de grafos. A gente também falou sobre redes sociais e sobre a gente estar sendo perseguido ou recomendado ou manipulado por uma tabela que não é transparente. Olha que doideira isso, né? Eu não sei qual é essa tabela do Twitter, do Instagram, mas mais do que não saber o que é essa tabela, é eu saber que ela existe. Então a gente entendeu algoritmos de pontuação. Depois a gente falou sobre autenticação, mas mais do que isso, aprendizagem de máquina. Como é que eu posso entender como é que reconhecimento facial e biometria acontecem sem deixar ninguém para trás, né? Tudo bem que eu tenho uma assinatura e eu entendi que é um triângulo a assinatura no meu algoritmo. Mas será que é para todo mundo? O Fábio deu o exemplo aqui da empresa de nutrição que olha as nossas fezes. Será que essa é a melhor maneira? Aqui é muito importante eu ficar atento ao que a gente chama de viés algorítmico, né? Será que eu não estou produzindo algum padrão que, né, separa alguém, que deixa alguém de fora? E, por fim, conversamos sobre o Google e a importância da gente valorizar as nossas universidades, da gente criar alternativas. É isso, Fábio Ribeiro. Uma última coisa, algoritmos não são bons nem são ruins. Algoritmos sequer são alguma coisa, porque eles não são seres, né? É como se a gente atribuísse ao interruptor
a existência ou não da luz. O interruptor é só algo que eu aperto para que ela se manifeste no seu sentido mecânico. A gente deveria começar a se relacionar com o algoritmo dessa forma. Eles são concepções humanas e são disparadas tal qual o interruptor. Alguém aperta e aquilo estimula um circuito baseado numa inteligência humana. Então a gente poderia se relacionar com algoritmos dessa forma, tirando um pouco desse peso metafórico que ele assumiu e transferindo isso para as pessoas que os criam, que basicamente reproduzem os comportamentos existentes. É isso, Fábio Ribeiro. Temos comentários, dúvidas, Aninha? Na verdade, o professor Carlos Alberto colocou assim: sou professor de português e devo dizer, essa dupla é muito dinâmica. Ih, fala rápido, resuma. Se é que me faço entender. Parabéns por serem como são, adorei. Obrigado, professor. Obrigada, gente. Na verdade, a gente está recebendo vários elogios porque vocês trouxeram um tema que é muito enigmático, digamos assim, né? E a gente também não explora tanto de uma forma fácil, de fácil entendimento. E a didática de vocês ajuda muito, né? E nós, professores, a gente gosta muito de pessoas que tragam de uma forma, assim, prazerosa, né? E não uma forma maçante, um assunto que é um tabu. Super, um tabu, Boa, isso, professores, gente. obrigado. Isso, que bom. Que eu só tenho a agradecer, Aninha, de verdade, gente. Eu acho que, espero que a gente não tenha sanado todas as dúvidas de vocês, mas que, no mínimo, a gente tenha provocado vocês a continuar estudando tecnologia, escarafunchando, se colocando nessa postura de aluno que você falou, né? Fazendo pergunta, peraí, por que isso apareceu? Por que eu estou querendo? Por que eu estou fazendo isso? Será que estão manipulando? Fazer uso crítico de tecnologia é o que vai fazer a gente mais longe. Né, Fá? Eu só queria me despedir agradecendo, obviamente, pelo espaço e por um espaço nobre. Eu não sou professor, então obrigado por terem cedido a cadeira de vocês para que eu pudesse ocupá-la durante 1h30. E eu sou muito grato por ter tido os melhores professores do mundo na minha vida, que me formaram e que me fazem o que eu sou hoje. Então, não sou e admiro profundamente quem é e valorizo muito quem é. É isso. Obrigada, e eu, em nome da secretaria e dos servidores, eu agradeço aqui a participação de vocês e já deixo aqui um pedido para vocês retornarem para a gente continuar nesse bate-papo, que acho que foi super proveitoso. O pessoal colocou aqui, a professora Kelly colocou aqui, atribuindo o algoritmo a essa dupla, 100 mil. Ai, que amor! O professor Carlos Alberto está agradecendo, então eu continuo aqui no agradecimento a vocês. Boa. Deixo as portas abertas aí da secretaria para vocês e agradeço todo mundo aí que está participando e passou essa 1h30 aí com a gente, tá bom, gente? Então a gente se vê na quarta-feira que vem, tá bom? Obrigado, pessoal. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau.